Santiago era um pescador idoso, que já estava há 84 dias sem pescar um peixe. O resultado disso foi que ele perdeu seu ajudante, o rapaz Manolim, porque o pai de Manolim disse que ele precisava trocar de barco, porque Santiago estava com muito pouca sorte para conseguir peixe. Apesar dele respeitar o pai e começar a trabalhar com outro pescador, ele nunca abandonou Santiago. Ele sempre ajudava, porque 84 dias sem conseguir pescar nenhum peixe, então ele já estava sem como se sustentar. Só que aí tem um dia que ele sai decidido a pescar alguma coisa. Ele sai na madrugada. E aí a descrição que o autor faz é tão bonita do mar. Quando ele sai na madrugada, a gente pode até ouvir o remo tocar suavemente na água. E pode ouvir também o murmúrio de outros pescadores que estão saindo em outras áreas, em outras regiões da praia. É porque se diz que não se deve falar inutilmente no mar. Isso porque vocês vão ver depois que eu contar a história. E o autor, ele dá uma descrição assim muito forte de como é o mar. Eu não imaginava que o mar fosse assim. Então, à medida que ele vai se afastando, aí aparecem delfins, né? Aparecem peixes que ficam próximos ao esquife dele, a canoa. Aparecem patos bravos, aparecem os peixes voadores, que eu, sei lá, achava que nem existia isso. E aí ele percebe que quando a pessoa está no mar, ela nunca está sozinha, embora aquele senhor estivesse completamente só. Então, como ele se afastou, ele acabou conseguindo pegar um peixe. E não era um peixe pequeno, um peixe bem grande mesmo. Só que as ferramentas que ele tinha para pesca, eu creio que sejam artesanais. Ele não tinha nem uma vara de pescar, ele tinha uma linha. O peixe enorme abocanhou o anzol que estava ligado a essa linha. Mas ele não podia amarrar essa linha em lugar nenhum, então todo o tempo ele teve que ficar com a linha nas mãos, ferindo ele, né, fazendo com que a mão ficasse amortecida e depois voltasse à vida. Machucou os ombros também, que a linha passava por aqui pelos ombros. Mas ele resistiu, ele quis resistir assim bravamente e ficar com aquele peixe. O peixe, como era grande, não morreu logo, né? Então isso fez com que ele tivesse vários pensamentos. Ele tinha medo de desmaiar por causa da insolação, né? E por conta da falta mesmo de comida. Ele tinha uma garrafa de água. Ele se alimentava de peixes crus, né? E ele até, enquanto ele estava segurando ali o peixe, ele jogava a isca para pegar outros peixes para ele se alimentar. E ele se esquecia de jogar água na proa para ali onde ele fosse tratar o peixe ficasse salgado e pegar algum sal. Então ele geralmente comia. Ele passa assim uns 2 dias com esse peixe, né? Comendo peixe cru e sem sal ainda. Então ele tem vários pensamentos, né? Porque ele precisa, com os pensamentos dele, se fortalecer e dizer que ele é capaz de pegar aquele peixe. Então o que acontece? Depois de um certo tempo, como o peixe não está se alimentando, né? Porque ele está com o anzol na boca, ele acaba sucumbindo. Ele começa a fazer, a nadar em círculo do esquife e começa a se aproximar. E é só isso que o Santiago quer que o peixe se aproxime para que ele possa enfiar o arpão,
E é isso que ele faz. Ele enfia o arpão no peixe enorme, né, pelo flanco, pelo lado. O peixe ainda dá um salto, como querendo se reanimar da morte, mas cai sem vida no mar. E aí o Santiago consegue vencer aquele peixão. Só que a história não acaba aí. Ele tem que levar esse peixe para a praia e ele se afastou demais. O que ele faz? Ele não pode colocar esse peixe enorme dentro da canoa dele, que é pequena. O que ele faz? Ele amarra o peixe do lado da canoa e segue para a terra, né? Para Havana, para a praia de Havana, capital de Cuba. Só que nesse tempo que ele vai, o que acontece? Como o peixe está ferido, ele começa a deixar escapar sangue na água. E aí o que acontece? Os tubarões chegam e começam a atacar o peixe. Santiago, ele consegue matar vários tubarões, só que tem uns que comem a carne por baixo. E aí ele não pode ver, não pode fazer nada. Então ele chega na praia apenas com a carcaça do peixe enorme. Apesar disso, todas as pessoas, todos os pescadores, o próprio Manolín ficam impressionados com o peixe que ele conseguiu pegar. E isso faz com que ele tome novo fôlego. Apesar de não ter ficado com a carne do animal e poder vender, mas ele consegue retomar o respeito das pessoas por ele. E a coisa principal, né? Durante o tempo que ele fica lá no mar, ele acaba admitindo que o rapaz que está mantendo ele vivo, que é o Manolín. E o que acontece? O Manolín, ao ver aquela carcaça, né, daquele peixe enorme, chega à conclusão de que ele ainda tem muita coisa para aprender com o velho. E ele volta a trabalhar com o velho. Isso que eu acho a parte mais emocionante da história. Também dizem que o autor, o Ernest Hemingway, ele estava numa situação difícil. Ninguém estava mais acreditando nele, não estava mais escrevendo coisas interessantes. E aí, depois desse período ruim, veio O Velho e o Mar, que fez ele ganhar prêmios, né? Prêmio Nobel, Prêmio Pulitzer. E é uma história fascinante, uma história muito interessante. Quem quiser ler, leia. Quem não quiser, ouça o que eu falei.